Exportações para os Estados Unidos crescem 10%. Número de pessoas vacinadas contra a gripe ultrapassa a meta do Ministério da Saúde. Pílula anticoncepcional, saiba quais os benefícios para o corpo da mulher. E ainda nessa edição você vai conhecer a história de um dos modernistas mais importantes do país, morto há 30 anos. Isso e muito mais você confere a partir de agora. O NGT Notícias já começou. Olá, eu sou Nathalie Valéria e você está sintonizado na Nova Geração de Televisão. As exportações para os Estados Unidos cresceram 10% no ano passado. O país é o nosso segundo maior parceiro comercial. O Brasil, que faz parte do Mercosul e tem parcerias recentes com China, Rússia, Índia e África do Sul, define prioridades para o relacionamento econômico. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, e o nosso maior comprador de bens manufaturados. Mais ou menos 55% das exportações brasileiras para o mercado americano é de manufaturados, enquanto que do total das exportações do Brasil para a China, aproximadamente 73% é de bens primários. Além disso, as exportações brasileiras para os Estados Unidos aumentaram 10% no ano passado. Foram quase 85 bilhões de reais. Os principais produtos que o Brasil manda para lá são óleos brutos de petróleo, aviões, produtos semi-manufaturados de ferro e aço, motores e turbinas de avião e café. Já os Estados Unidos vendem para o Brasil o equivalente a 110 bilhões de reais. Sobretudo, óleos combustíveis, motores e turbinas de avião, gás propano, medicamentos e inseticidas. O comércio é um jogo de duas mãos, né? A gente só pode exportar se tiver competência, tem produto para exportar e tudo. E os americanos vão comprar o que também lhes interessa, né? Então é uma negociação que acho que a gente não deve acreditar que possa ter grandes mudanças por conta de uma viagem, é importante, sem dúvida nenhuma. Para impulsionar trocas comerciais em escala global, o Senado norte-americano aprovou na semana passada o chamado Fast Track, uma lei que dá mais liberdade para o presidente Barack Obama negociar acordos de livre comércio, como o que está sendo costurado entre os Estados Unidos e a União Europeia, o Tratado Transatlântico, e o que está sendo negociado com países do Pacífico, o Transpacífico. Esse último prevê parcerias com 12 nações. Entre elas, Japão, Austrália, Chile e Peru. E, segundo denúncia do Wikileaks, criaria uma corte judicial maior do que os sistemas judiciais nacionais, mecanismo que daria mais poder às empresas multinacionais. Esse economista lembra ainda que há o temor de que a aprovação cause perda de empregos nos Estados Unidos. Como você tem cláusulas que poderiam causar prejuízo a essa camada de trabalhadores, aumentar a precariedade, etc., é preciso muito cuidado. Então não vai ser fácil isso passar nos Estados Unidos, né? Vai ter muita resistência. E o Brasil? O que tem com isso? Segundo pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, os setores industriais têm os Estados Unidos e a União Europeia como prioridade para a agenda de negociações comerciais do Brasil, que hoje faz parte do Mercosul. No cenário econômico internacional, o Brasil também compõe o BRICS, ao lado de Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil fez um movimento Sul-Sul, que tem como eixo, e isso é muito importante, tem como eixo a economia mais dinâmica do mundo. Não é a economia mais dinâmica do mundo, é a região mais dinâmica do mundo, que é a Eurásia. Nós temos que ter claro que o eixo dinâmico da economia mundial está na Ásia e vai lá permanecer por algum tempo. O número de pessoas que se vacinaram contra a gripe neste ano ultrapassou a marca de 80% do público-alvo. Mas muita gente confunde os sintomas da gripe com os do resfriado.
O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Quem é que nunca acordou espirrando, com mal-estar, algumas vezes até com febre? Todo mundo já pegou gripe ou resfriado. Mas qual a diferença? Resfriado você fica um pouco fanha, fica às vezes com um pouquinho de catarro, mas não fica com dor de garganta, com febre, essas coisas não. Existem mais de 100 tipos de vírus que provocam resfriado, mas os sintomas são mais brandos. A pessoa fica com um leve mal-estar, acompanhado por coriza, espirros e normalmente não tem febre. Esses sintomas duram de 2 a 4 dias. Já a gripe é um pouco mais forte. Ela é provocada pelo vírus influenza, que sofre constantes mutações. Os sintomas são mais intensos, com mal-estar, dores pelo corpo, coriza, dor de garganta e febre. E a pessoa pode ficar nessa situação até 10 dias. Segundo pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE e divulgada neste mês, a principal razão alegada pelas pessoas que deixaram de realizar atividades do dia a dia foi gripe ou resfriado. Você fica com o corpo, fica indisposta, né? Com o corpo mole, assim. Então aí fica querer levantar da cama, tem disposição, né? Para poder sair. Mas como se proteger? Tanto para a gripe como para resfriado não há remédio. Por isso, a vacina contra a gripe é importante. Neste ano, quase 42 milhões de pessoas foram vacinadas no país. Já os medicamentos encontrados nas farmácias servem apenas para amenizar os sintomas. E essa especialista alerta sobre a automedicação. Sempre evitar a questão de tomar um remédio sem a prescrição médica. O médico vai indicar qual remédio adequado, dose, tempo adequado para não ter uma intoxicação, não ter uma consequência mais futura. Então a pessoa tem que respeitar isso. A população LGBT continua na luta por conquistas de direitos, como, por exemplo, que as polícias militar e civil recebam treinamento para saber lidar com o público e também que sejam criados conselhos e engajamentos políticos. A agenda das políticas voltadas à população LGBT é recente. Em São Paulo, homofobia e transfobia são infrações passíveis de multa, apesar de ainda não constarem como crimes no Código Penal brasileiro. Pessoas do mesmo gênero podem se casar no civil, mas ainda há muitos direitos não garantidos e a luta passa pelo engajamento político. É fundamental para a garantia de direitos, né? Aliás, os direitos humanos eles só são conquistados com essa participação, né? À medida em que a população vai à rua, à medida que a população se manifesta. Na capital paulista, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais podem se candidatar ao Conselho Municipal de Políticas LGBT. O órgão deverá ser consultado pela Prefeitura antes da tomada de decisões que envolvam o público e terá a função de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das políticas. Ele pode deliberar sobre, por exemplo, o aspecto e a função das nossas políticas, dos nossos serviços, a proposta orçamentária, ou seja, aquilo que a gente pretende ter de orçamento para fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer com a cidade, passa pelo Conselho e passa a ser deliberado pelo Conselho. Em São Paulo existe também o Conselho Estadual, que caminha agora para o final do primeiro mandato. Uma das principais articulações tem sido feita com a Secretaria de Segurança Pública, na luta para garantir, entre outras demandas, que a homofobia e a transfobia possam contar no boletim de ocorrência e para que as polícias militar e civil recebam curso de formação sobre direitos da população LGBT. Representante do segmento gay, Dário acredita no papel dos conselhos, mas lembra que a existência dessa instância não deve criar a sensação de que os problemas estão resolvidos. É apenas um instrumento, um meio, né, que não exclui os outros meios, né? Muitas vezes ele pode ser um obstáculo, né, dependendo de como ele se constrói, de como ele é elaborado. Agora, independente disso, a participação da sociedade civil é fundamental. No próximo bloco, você vai conhecer a importante história de um dos modernistas mais importantes do país, morto há 30 anos. E a programação clássica que tomará conta das escolas do estado do Espírito Santo a partir deste semestre. Já já, você não pode perder.